Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 25 de Abril. Uma sexta-feira que, ia fazendo aqui um recap a esta sexta-feira, a nível de prognósticos não foi de todo extraordinária. Estávamos a falar... Deixem-me abrir aqui num instante. Se isto quiser... veio tudo o que nós falamos no jogo australiano, uma MacArthur contra a equipa do Melbourne. Não veio o over 2,5 no Hertha, veio ambas marcam. Não veio o over 1,5 nem o gap, o gol em ambas as partes no jogo do Furt contra o Ulm. Não veio o gap nem o over 2,5 no Stuttgart da Heidenheim. Mas depois no Braga veio o over 1,5 a 1,33, veio ambas marcam 85 e veio o gap do Famalicão Braga a 2. Portanto, dentro dos prognósticos não foi efetivamente extraordinário os resultados, mas depois no Telegram fizemos um bom trabalho hoje, acabamos o dia com um pouco mais de uma stake de lucro. Nas duas prés que partilhamos veio uma, não veio outra, veio o gol em ambas as partes no Braga com um modo de 2, portanto uma deu por outra. Depois, principalmente no jogo do Famalicão Braga, no mercado de cantos estivemos muito bem. Em relação ao jogo do Stuttgart, ainda conseguimos ir buscar aqui um gol no fim, mas merecíamos mais. O jogo teve 3 bolas ao ferro, 2 do Stuttgart, uma do Heidenheim. O gol acaba por ser um golaço de fora da área, a dar um remate em curva, depois se tiverem a oportunidade de ver, vejam porque vale a pena. Antes de arrancarmos para o sábado, já sabem, subscrevam o canal, comentem e metam like, isto ajuda-me imenso. Eu sou o Big Mac, se não me conhecem, e se me conhecem também, falo de precificação pré-live e live de apostas desportivas, neste caso para sábado. Já sabem, o Patreon mudou hoje e já está no Discord. Já está no Discord o planeamento do dia de amanhã, juntamente com os prognósticos que vão estar aqui, juntamente com streams live que nós vamos tendo. Portanto, isto tudo para Tier 2, Tier 1 custa 2€, eu falei em 3 no vídeo de ontem, mas custa 2€, e tem prognósticos por escrito e algumas dobras ou múltiplas exclusivas no Patreon, e depois a Tier 2 custa 10€, temos uma comunidade incrível no Discord neste momento, onde fazemos os tais planeamentos, fazemos os prognósticos também, apostas exclusivas também, stream de jogos sem delay, e temos a comunidade por si só. O chat da comunidade por si só já vale muito. E também temos um giveaway extra de 50€ nem saldo Bet7. E se quiserem se juntarem agora, ainda conseguem ir ao giveaway deste mês. Para quem não é Patreon, pode também entrar no Discord, porém só tem acesso a algumas coisinhas muito pequenininhas, quase nada, mas tem acesso, é criado principalmente para o giveaway normal que nós falamos no Telegram. Todas as segundas-feiras é feito o giveaway para contas Bet7 com o código BIGMAC. Portanto, arrancamos para sábado. Em relação a este sábado, temos aqui, eu acho que é um sábado complicado, muito sinceramente, de uma vista de olhos que eu tive a dar aos outros jogos. Parece-me ser um fim de semana um bocadinho complicado. Não é um fim de semana, não, um sábado, aliás, um bocadinho complicado. Normalmente um sábado temos muitos jogos, temos muita coisa, há favoritos a jogar em casa. Não é bem isso que está aqui a acontecer. Normalmente nestes dias ou temos uma gestão e vamos por mercados um bocadinho alternativos, ou pode se tornar aqui um bocadinho complicado. E o que eu trouxe aqui trouxe dois jogos periféricos, 2 jogos da Liga Australiana novamente. Depois tem apenas um jogo da Bundesliga 1 e nem sequer é o Leipzig contra a equipa do Frankfurt. Depois temos 3 jogos da Prem, um jogo em França, a Taça do Rei, se houver, e o Estrela Porto. Portanto, primeiro jogo de todos, Newcastle Jets contra Western Sydney Wanderers. É exatamente igual ao que se falou no dia de ontem no jogo do MacArthur. Over 2,5 1.30. Ambas marcam 1.30 e o gol em ambas as partes a 1.30. Aqui as odds para mim são justas, mas têm médias muito boas, e vocês já sabem, na ausência de jogos um bocadinho de campeonatos mais principais, em que uma pessoa tem algo mais conhecimento, tentamos trazer aqui alguns campeonatos periféricos para também trazer aqui algum valor ao vídeo em si, porque são campeonatos que muitas vezes não são analisados por toda a gente, e são campeonatos que eu gosto. Normalmente tem aqui o norueguês, tem aqui o australiano, o sueco, o dinamarquês. Muitas vezes nós falamos aqui e partilho muitas apostas para a live, principalmente nos campeonatos nórdicos, principalmente Dinamarca e Suécia.
mas temos aqui também alguns campeonatos periféricos para o ano. Tenho também o objetivo de trabalhar principalmente em live o Championship, mas o Championship é um bocadinho difícil porque são os jogos todos à mesma hora praticamente nos dias e torna-se complexo, mas pronto. Seguimos para o segundo jogo, Melbourne contra a equipa do Adelaide United, e aqui falo exatamente das mesmas situações. Over 2,5 a 1.40, ambas marcam 1.43 e golos em ambas as partes a 1.40. Eu aqui gosto de falar rápido porque é basicamente só isto, não tenho grandes análises, não sei em que formação joga o Melbourne, não sei isso. Estamos a falar apenas de médias consoante as odds que nos oferecem. Portanto, passamos agora para a Bundesliga. Temos aqui o Holstein Kiel contra a equipa do Mönchengladbach. Vocês sabem que eu gosto da equipa do Holstein Kiel. Provavelmente não tem qualquer chance. A equipa do Holstein Kiel está em último, está a 11 pontos do Hoffenheim. É uma questão matemática apenas para não descer da divisão. E joga contra o Mönchengladbach, que também necessita de vencer se quiser entrar aqui na luta ou continuar na luta para os lugares europeus. Atenção que está apenas a 5 pontos da Liga dos Campeões, do top 4, e o Leipzig vai jogar contra o Frankfurt. Portanto, uma destas duas equipas provavelmente perde pontos, e se o Mönchengladbach vencer, passa para a frente. O Mainz joga com o Bayern também, portanto pode ter uma jornada interessante para a equipa do Mönchengladbach. Por outro lado, enfrentam um Kiel que, mesmo sabendo, possivelmente ou provavelmente, não terá qualquer hipótese de disputar aqui a manutenção. Estamos a falar de um Kiel que é das equipas mais kamikaze, mais suicidas do jogo, do campeonato alemão. Portanto, é uma equipa que eu gosto por isso, ok? Nos últimos 10 jogos, a equipa do Kiel só tem uma vitória, venceu por 1-0 a equipa do Union de Berlim, mas marcou em 8 dos últimos 10 jogos, apenas ficou sem marcar contra o Bremen e contra o Leverkusen, algo que não é assim tão normal numa equipa que tem tão poucos pontos. O problema é que em todos os jogos, aliás, em 9 dos últimos 10 jogos, sofreu golo. Se olharmos aqui para o lado do Mönchengladbach, é verdade que são resultados bem melhores, mas fora de portas perdeu com o Dortmund, vem de 2 derrotas seguidas, já não vence há 3 jogos e sofreu nos últimos 3 jogos, mas fora de portas perdeu com o Dortmund e sofreu 3 golos, empatou com o São Paulo e sofreu, venceu o Bremen, mas sofreu 2 golos, venceu o Heidenheim, também uma equipa frágil, por 3-0, e venceu o Union, mas também sofreu. Portanto, o que eu prevejo aqui é uma possível vitória do Mönchengladbach. Não deixe isso em questão, não digo que isso não possa acontecer, porém não me exponho numa vitória contra este Kiel. Nunca na vida façam isso, é demasiado fora da caixa. E relembro o jogo do Stuttgart, que foi esta sexta-feira que nós estamos a falar hoje, para quem estiver a ver o vídeo no sábado, foi ontem. Avisei-vos, não veio o over 2,5 nem o gap, mas avisei-vos do não ter valor ao do Stuttgart face ao que são as duas equipas e ao momento e ao campeonato que as duas equipas vão fazendo. O Stuttgart não é uma equipa consistente, o Heidenheim é uma equipa relativamente perigosa e o Heidenheim venceu uma das equipas, lá está, que estava cá para baixo, venceu, está a 5 pontos do Hoffenheim com mais um jogo e poderá ainda tentar aqui alguma coisa no campeonato. Portanto, eu para este jogo em específico falo exatamente dos mesmos mercados que falei nos jogos australianos. Over 2,5 1.50, ambas marcam 1.42 e o golo em ambas as partes, adoro este mercado, a 1.50. Passando aqui para a Premier League, é o campeonato que nós trazemos mais jogos no dia de hoje. Chelsea-Everton, temos um Chelsea a 1.55, Everton a 6, over 1,5 1.28, over 2,5 1.80 e ambas marcam a 1.85. Temos um Chelsea que vive um momento estranho, porque é verdade, olhamos para aqui para as competições, são apenas 2 derrotas. Legia na Liga Conference, onde já tinha vencido por 3-0 a primeira jornada, a primeira mão, e o Arsenal, que é sempre um jogo complicado, num derby de Londres, e só tem 2 empates. O problema é que estes 2 empates vêm na sequência dos últimos jogos da Premier League. Nos últimos 3 jogos da Premier League, o Chelsea venceu e empatou 2, incluindo um empate em casa contra o Ipswich. Mesmo contra o Fulham, mesmo aqui contra o Fulham, os golos do Chelsea foram marcados aos 83 e aos 90, no dia de Páscoa. Nós estávamos expostos aqui nos golos em ambas as partes. E não sei se foi o Pedro Neto que avisou ou se marcou aqui o último, já não estou recordado. Mas é um Chelsea numa fase um bocadinho estranha. Já foi uma equipa super over, deixou de ser. Temos 1, 2, 3, 4, 5 jogos seguidos com under 1,5, mas depois, logo a seguir, temos 4 jogos seguidos com over 2,5, 3 deles com ambas marcam. Portanto, acaba por ser aqui um Chelsea um bocadinho inconstante, um Chelsea um bocadinho estranho. Então, olhamos aqui para o Everton, rei dos empates, 2 derrotas, 6 empates e 2 vitórias. As 2 vitórias foram margem de 1 gol e as 2 derrotas foram contra Liverpool e Manchester City. Se eu me exponho nesta vitória do Chelsea 1.55, nunca na minha vida. Odeio apostar contra o Everton, é uma equipa super traiçoeira, é uma equipa muito pragmática. Se o resultado se for arrastando, há algum antijogo também.
Pickford enerva toda a gente que estiver a favor da equipa contrária, não há maneira de fugir a isso. Ainda assim, olhando aqui para este momento também do Everton, e uma possibilidade do próprio Everton poder fazer aqui gol, o over 1,5, 1.30, perto de 1.30, 1.28, parece-me interessante, e o próprio ambas marcam 1.85, também me parece interessante. Não irei lançar isto, não tenho grande confiança no ambas marcam, porém acredito que possa mesmo surgir aqui um gol do Everton, daí eu também não gostar muito desta vitória do Chelsea a 1.55. Em relação ao Newcastle, já estamos a falar de um jogo completamente diferente, estamos a falar de um Ipswich Town que já desceu, ou praticamente já desceu, acho que já desceu, são 38 jogos, faltam 5 jogos, 5, ainda não desceu, mas está a 15 pontos, se não desceu matematicamente é mais um jogo, menos um jogo. Temos o Newcastle a 1.66, Ipswich a 15.30, o Newcastle que está aqui a lutar pelo top 4, over 1,5 1.095, over 2,5 1.33, linhas super esmagadas, ambas marcam 1.90, normal, gol em ambas as partes a 1.38 e o Newcastle para marcar nas duas partes, que ainda assim parece o modo mais interessante, é a 1.57. Não ia aqui para os overs, eu acredito neste over 3,5, consigo acreditar neste over 3,5, mas tenho algumas dúvidas se a equipa do Ipswich consiga fazer aqui um golo. O Newcastle tem defendido bem, não sofreu golos contra o Palace, não sofreu golos contra o Leicester, não sofreu golos contra o West Ham. É uma equipa que tem defendido relativamente bem, levou 4 batates do Aston Villa, mas depois temos aqui um Ipswich que também não sei até que ponto é que vai conseguir ferir este volume ofensivo do Newcastle. Portanto, a vitória do Newcastle 1.16 é o modo normal, o over 1,5, over 2,5, 1.33 está tudo muito esmagado. Eu até acredito mais num under 4,5, 1.40 e prefiro um under 4,5, 1.40 de um over 2,5, um over 3,5, 1.90. Portanto, indo um bocadinho um mercado contra o outro, mas ao mesmo tempo não. Gol em ambas as partes a 1.40, Newcastle a marcar a 1.57 nas duas partes e o under 4,5 a 1.40 parecem a mim relativamente interessante. Em relação ao segundo jogo, ao terceiro jogo da Premier League, aliás, Brighton-West Ham, temos um Brighton a 1.70, West Ham a 4.5, over 1,5 1.2, over 2,5 1.67 e o ambas marcam a 1.66. Gols em ambas as partes a 1.65. Em relação a este jogo, estamos a falar de 10º contra 17º, o West Ham é a tal equipa que está a 15 pontos à frente do Ipswich e o Brighton sonha eventualmente com um lugar aqui, principalmente na Conference, mas muito dificilmente chegará. A equipa do West Ham não precisa obrigatoriamente vencer, não tem grande coisa a perder também, mas também não tem grande coisa a vencer. É uma questão de tempo para garantir a manutenção. O Brighton também muitas dificuldades terá para subir na tabela para os lugares europeus. Estamos aqui a falar de algumas baixas importantes no West Ham. Mikel António e o Wan-Bissaka são jogadores titulares. Summerville também tem maus minutos desta temporada, e estamos a falar aqui de um Brighton 1.70, que me parece um modo relativamente justa para o jogo. Acredito num Brighton um bocadinho mais forte, ainda assim o Brighton não é o Brighton que já nos foi habituando. O Brighton não vence há 6 jogos seguidos, em 3 derrotas e 3 empates, um deles contra a equipa do Liverpool para a FA Cup. Sofreu em 4 jogos seguidos, sofreu 3 gols do Aston Villa em casa, perdeu no Palace, empatou em casa contra a equipa do Leicester e perdeu no Brentford por 4-2. Tem um empate fora contra o City, acho que até foi 2-0 para 2-2. Não, foi 2-1, 2-2. E tirando esse resultado, não tem grandes resultados positivos nos últimos 10 jogos. Ainda assim, olhando para o calendário do West Ham, ressalva aqui uma situação que os jogos fora perdeu, mas marcou contra o Chelsea, venceu o Arsenal, empatou contra o Everton, perdeu contra o Wolves, se calhar o pior resultado, e perdeu, mas marcou contra o Liverpool e sofreu o gol mesmo no finalzinho, aqui aos 89 minutos. Empatou também aos 86, mas sofreu aos 89. Portanto, aqui é mesmo uma questão de não tenho grandes certezas em relação ao que é que pode ser este jogo. Às 3 eu não vou acompanhar o jogo. Temos um Brighton a 1.70, parece-me tudo relativamente justo. Temos aqui este over 1,5 1.22, é a única coisa que eu vou falar aqui para o jogo, porque ainda assim estamos a falar de duas equipas relativamente overs, não bateu essa linha apenas por uma vez no jogo do Brighton e no jogo do West Ham apenas por 4 vezes apenas, entre aspas, mas estamos a falar aqui de equipas relativamente overs no campeonato inglês. Portanto, over 1,5 e não fugia muito disto. Se vocês quiserem juntar aqui alguma coisa, para mim pode ser interessante, como por exemplo ao under no Newcastle. Em relação à Liga Francesa, também não é uma liga que eu acompanho muito, já soltei algumas apostas para aí, algumas apostas live no campeonato na Liga 1, mas não é nada dos meus campeonatos principais. Ainda assim está aqui o jogo para falar-vos do over 2,5 1.44, o próprio ambas marcam 1.58, mas não usando o ambas marcam, mas também pode ser interessante, mas ir aqui buscar o gol em ambas as partes a 1.46, portanto over 2,5 1.44, gols em ambas as partes a 1.46. Nos últimos 10 jogos do Le Havre,
O Le Havre marcou em todos os últimos 10 jogos, mesmo em casa, onde tem apenas uma vitória nos últimos jogos, marcou contra o Rennes, marcou e venceu contra o Nantes, marcou contra o Saint-Étienne, marcou e perdeu contra o Toulouse, marcou e perdeu contra o Nice. Ainda assim, ainda no último jogo contra o PSG, perdeu, mas marcou também. Em relação ao Mónaco, vem aqui de um 0-0, um jogo relativamente com oportunidades, tirando isso é uma equipa muito over, 3-0, 2-1, 2-1, 2-0, 1-1, 3-0, 2-1, 3-3, 7-1, portanto, over 1,5, over 2,5, ambas marcam também, pode aqui caber a 1.58 e o gol em ambas as partes a 1.45. Em relação à Taça do Rei, temos final da Taça do Rei, isto se existir, porque o Real Madrid supostamente ameaçou o boicote à final pela nomeação do árbitro. Pá, merdas de terceiro mundo, na minha opinião. Barcelona a 1.15, Real Madrid a 3, over 1,5 12, over 2,5 44, ambas marcam 1.40 e golos em ambas as partes a 1. Ok, o mercado já saiu, aquelas merdas vocês já sabem, mas deve estar ali perto de 1.40 ou 45. Em relação a este jogo, parece-me também que as odds dos unders têm mais valor que as odds dos overs, porque é uma final. O Real Madrid vem de, vamos ver aqui, são 6 jogos seguidos onde não veio o over 3,5, vem de 2 unders 1,5. Eu sei, se nós olharmos aqui para o head-to-head, temos um 5-2, um 4-0, um 2-1, um 3-2, um 4-1 dos últimos jogos do Real Madrid, entre o Real Madrid e o Barcelona, incluindo goleadas em terrenos do Real Madrid, como o 5-2, como o 4-0 para o campeonato. Mas ainda assim, eu sei que este Barcelona é muito kamikaze, mas ainda assim, sendo em contexto de final, este over 2,5 está-me aqui eu torço um bocadinho aqui o nariz a este over 2,5, portanto, a única coisa que eu vou falar aqui é o under 4,5, e em live, eu este jogo irei conseguir trabalhar, é às 9 da noite, em live, se sair um gol, aí sim, vamos imaginar que está um 0 ao intervalo, aí sim, muito possivelmente irei buscar mais 2 golos no jogo, ou logo bem cedo se o jogo estiver maluco, mas tenho algumas dúvidas de que isso possa acontecer. Em relação ao match shots, não tenho muitas dúvidas que o Barça não perca este jogo, portanto o 1x a 1.37 para mim também tem algum valor, e tendo em conta o que eu gosto de ver este Barcelona a jogar e o que eu não gosto de ver o Real Madrid a defender, a própria vitória do Barcelona a 2.15 pode ser interessante. Em relação ao último jogo do dia escolhido, temos um Estrela Fóculo Porto, temos um Estrela a lutar aqui pela manutenção, está apenas a 2 pontos do AVS e recebe o terceiro ou quarto classificado, neste momento ainda é quarto classificado, se vencer amanhã passa para o terceiro, recebe aqui a equipa do Futebol Clube do Porto. O Estrela paga a 6,24, Porto a 1,50, over 1,5 1,30, over 2,5 2, ambas marcam a 2,10, portanto, o mercado espera mais uma goleada do Porto do que o Estrela a fazer gol. Golos em ambas as partes não tem, mas deve andar à volta de 1,75, 1,80. Em relação aos últimos 10 jogos, estamos a falar de um Estrela, venceu apenas 2 e foram os 2 por 1-0. Tem 3 empates e 5 derrotas. Vem de 3 unders 1,5 seguidos. Não marca gols há 2 jogos seguidos. Em casa não marcou contra o Farense, não marcou contra o Sporting, não venceu ao Gil, mas marcou. Não venceu e não marcou contra o Santa Clara. Do lado do Porto, vem aqui no momento que a nível de resultados não é horrível, mas derrota pesadíssima contra o Benfica, derrota contra o Braga, onde fez um jogo horrível, empate contra o Vitória no Dragão, e derrota em Roma para a Liga Europa. Não é um Porto, e este jogo traz-me aqui algumas dúvidas, porque por um lado temos um Estrela que não tem necessidade de vencer, digamos assim. Não é que uma vitória não faça aqui diferença, está apenas a 2 pontos à frente do AVS, mas não é contra o Porto que o Estrela pensa, entre aspas, não me interpretem mal, pensa em fazer os 3 pontos. Sejamos honestos, se o Estrela empatar aqui contra a equipa do Porto é um bom resultado, portanto acredito que o jogo não seja seja um bocadinho quesilento, que seja um bocadinho parado, principalmente na primeira parte, ou até sair aqui um golo
principalmente do Porto. E do outro lado temos um Porto que também não me convence. Temos um Porto que nos últimos jogos fez 2 golos contra o Famalicão, mas depois fez um golito contra o Casa, marcou um golito contra o Benfica, fez 2 contra o Estoril, fez 2 contra o AVS, não marcou contra o Braga, fez 2 contra o Arouca, marcou contra o Vitória, um golito também contra o Farense. Portanto, não é um Porto goleador, não é um Porto que tem criado muitas oportunidades, principalmente fora de portas. E daí eu achar que os overs estão relativamente bem cotados, mas para mim o under 3,5 1.30, se vocês quiserem juntar alguma coisa, será o que eu gosto mais aqui no jogo. A vitória do Porto 1.57 pode ser interessante, mas principalmente ir buscar em live. O Estrela é uma equipa frágil, é verdade, tem apenas 2 vitórias, mas tem 3 empates. Em casa perdeu muito bem contra a equipa do Sporting, também é uma equipa que está lá para cima. Vem aqui 2 rotas seguidas, perdeu contra o Farense e meteu-se aqui mais embrulhado na luta pela manutenção, mas sinceramente eu teria aqui alguma atenção a este jogo e à vitória do Porto, porque muito possivelmente, eu vou acompanhar o jogo também, mas muito possivelmente teremos aqui um jogo um bocadinho quesilento, teremos aqui um jogo se calhar com pouco tempo útil, principalmente se o gol demorar um bocadinho a surgir. Portanto, under 3,5, e não vejo o Estrela sinceramente com muita capacidade para fazer aqui um gol ao Porto amanhã. Portanto, muita atenção a entrar aqui em alguma coisa, a não ser, na minha opinião, como é óbvio, no under, nos unders neste jogo. O under 2,5 também parece-me interessante, mas teria aqui um bocadinho mais de atenção. Under 3,5 1.28 parece-me relativamente seguro e super plausível de acontecer. Maltinha, por hoje estamos falados, já sabem, subscrevam o canal, comentem, metam like, que isso ajuda imenso. Chegamos aos 1500 antes de maio, portanto isso é uma excelente ajuda, mas agora só paramos nos 2000 até chegarmos aos 2000, depois paramos. Não sei se vocês vão perceber. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí até ao fim. Se vocês gostam de conteúdo, subscrevam, comentem e metam um like no vídeo. Já sabem, patrocinadores dos vídeos, Bet7, MyBest e Crack das Camisolas, que é quem me veste todos os vídeos. Os links estão na descrição, os do Crack das Camisolas, e no Telegram, todos os outros. Link do Telegram na descrição, link do Patreon na descrição, do que falamos no início do vídeo. Está tudo na descrição. Muito obrigado a todos e até amanhã.